Gente, eu quero retomar aqui com vocês um assunto que eu já tratei aborto, mas eu quero hoje botar aborto, estado laico, sob a visão espírita. O espiritismo vai ter na sua base essa ideia de que o estado é laico. Se a gente for respeitar a questão filosófica e científica e não tratar apenas com a questão religiosa, se a gente for olhar isso, a primeira coisa que o espírita, o movimento espírita tem que entender é o seguinte, que a gente tem que entender que o Estado precisa tratar do assunto aborto sem se prender a questões religiosas, porque ele é laico. E tem pessoas que não são espíritas, tem pessoas que sequer são cristãos, tem pessoas que sequer acreditam em Deus. E essas pessoas são cidadãs e elas têm que ter o direito delas respeitado. Então a questão é que a gente tem que entender primeiro o Estado laico e primeiro que a gente trabalha também, nós espíritas tratamos sobre o processo de livre-arbítrio. Então essa decisão é da mulher e cabe ao Estado assistir a mulher. Ah, Estela, então você é a favor do aborto? Não, eu sou extremamente contra o aborto. Eu só não acredito que atacar uma pessoa e criminalizar uma pessoa, nós, como movimento cristão, estamos agindo positivamente ao combate do aborto. Que como nós trabalhamos a coisa do Cristo e do Consolador prometido, a gente tem que refletir que nossas ferramentas têm que ser ferramentas consoladoras. Pessoa está querendo praticar um aborto. A gente primeiro vai consolar ela, vai tentar tranquilizar ela, vai tentar dar apoio para ela. Por que não dizer para ela, então tem um filho que eu crio? Por que não dizer isso para ela? Já que você é tão contra o aborto. Por que não apoiar ela? Não tem um filho que eu te emprego. Não tem filho que eu vou te acompanhar. Então jogar só em cima da pessoa, que normalmente é só em cima da mulher, sozinha, se a gente pegar hoje o que está se discutindo muito, por exemplo, você vai no presídio masculino, fila de mulheres indo visitar os homens. Você vai no presídio feminino, as famílias abandonam as mulheres nos presídios femininos. Então o trato da responsabilidade masculina e o trato da responsabilidade feminina é muito mal resolvido, até por ser dividida, a responsabilidade de todo. De todos. Você tem ali um processo de aborto, responsabilidade do homem também, e responsabilidade das duas famílias, do marido e da mulher. Da mulher e do homem. Então a responsabilidade primeiro é de todos, é de toda a sociedade. Como é que a gente tem uma sociedade que não tem uma estrutura para dar àquela mulher uma estrutura para que ela não precise abortar? Então a gente tinha que pensar em processos de acolhimento. Então nós tínhamos que ter uma sequência de processo de atendimento, de acolhimento, não para ser contra a ideia dela de abortar, mas para tranquilizá-la, para acolhê-la, para consolá-la e criar uma estrutura, inclusive social, para que ela tenha nessa estrutura a tranquilidade de desistir do aborto. Isso é combater o aborto. Porque criminalizar é desistir da pessoa. Ah, você é um criminoso, pronto. E se criminalizar trouxesse resultado, não teria tráfico, não teria roubo, não teria crime de colarinho branco, não teria furto de joias, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão. Como é que nós, como espíritas, como cristãos, podemos combater o aborto? Consolando, apoiando, acolhendo. Ah, a pessoa decidiu-se por fazer o aborto. Apoia a pessoa, fica do lado da pessoa, acolhe. Eu lembro de uma pessoa que me ligou e me disse assim, Estela, eu tenho 6 filhos, estou grávida do 7º e não é do meu marido. Eu tenho que abortar. Aí foi que eu disse para ela, olha, se você for abortar, eu quero ir com você, ficar segurando a sua mão, vou ficar em prece, vou te botar no meu grupo de desobsessão. A gente vai tentar conversar com esse espírito para você pedir perdão para ele. Agora, se você não abortar, eu vou estar do teu lado, eu vou te apoiar. Se você quiser, eu vou conversar com seu marido, que eu conheci o marido dela. E eu vou dizer para ele, você não é espírita? Então não importa se essa criança veio por outro homem, ela veio dentro da sua família. Então se você é espírita cristã, assuma a criança. Você pode até se separar da sua mulher, o direito de ser é uma coisa que vocês têm que conversar, mas assuma a criança, você não é cristão? E ai daqueles que afastarem de mim as criancinhas? Então eu ia conversar com ele isso. Aí eu fiz só uma pergunta para ela. Não é o momento mais difícil da tua vida? Ela é. Pois às vezes no momento mais difícil da nossa vida, o nosso guia encarna. Então você pode estar abortando o seu próprio mentor. Aí ela, Estelle, pois é, você não sabe quem está abortando.
Mas seja qual for a sua decisão, se for não abortar, eu vou lá conversar com seu marido, eu vou te dar apoio, eu converso com a sua família. Eu te indico um bom psicólogo. E se for a decisão de abortar, eu também vou te dar apoio. Decida o que você decidir. Esse teria que ser o nosso papel de, primeiro, entender que o Estélio é laico. Assim, respeitar a decisão da pessoa. Ah, Estélio, é errado, é certo? Isso é uma questão entre a pessoa e Deus. Entre a pessoa e o espírito abortado. E se nós agíssemos como consoladores, como pessoas, aí sim a gente ia conseguir evitar uma série de abortos. Porque criminalizar é simplesmente querer se livrar do problema. Dizer, não, não é comigo, é um crime. Essa pessoa é uma criminosa. Eu estou querendo me livrar da pessoa. Me livrar do problema e não ajudar. Então vamos aprender a nos envolver com a dor do outro, com as necessidades do outro. Se você tiver alguém que está querendo abortar, olhe para a pessoa e diz assim, eu cuido da sua criança. Eu acolho essa criança no meu lar, se o seu problema é esse. Eu vou te dar apoio, eu vou estar do seu lado. Então seria assim a forma do cristão espírita combater o aborto, apoiando a decisão da pessoa. E a decisão tem que ser da mulher. E no movimento espírita, no movimento cristão, esquece-se muito a figura do homem. Cadê o homem? Se a gente for lá em comunidades carentes, tem alguns estudos que mostram a ausência do homem na criação das crianças. E a sociedade apontando o dedo só para a mulher. Que ela não fez sozinha, né? Então a gente tem que pensar nisso. O Estado é laico. Então o Estado tem que ter uma estrutura para atender as pessoas em suas necessidades, inclusive a necessidade do aborto. A gente pode sim pedir ao Estado, porque ele tem uma estrutura de apoiar essa pessoa que está pensando em aborto, esta família que está pensando em aborto. Mas nós, como os indivíduos cristãos espíritas, nós temos que trabalhar com o processo de consolar, de apoiar e de respeitar o livre-arbítrio e decisão de cada um. E parar de pôr na mulher, sobre a mulher, a culpa do mundo todo. Muito obrigado, por favor, sigam o canal e cliquem lá no sininho.